André, você chegou pra gente e propôs esse tema, né, cara? E nós achamos muito interessantes, mas a gente sabia pouco sobre ele. Daí a gente teve que estudar um pouquinho sobre o que é o Islã, porque a verdade é que do lado de cá, aqui no Oeste, no Ocidente, a gente não tem muito contato com o Islã, principalmente no Brasil. Tem muitas coisas sobre a religião que elas acabam ficando muito obscuras. Então, pra começar o papo, vamos tentar definir o Islã de uma forma bem rapidinha aí, só em alguns minutos. Aonde que essa religião surgiu? Beleza. Antes ainda, eu peço licença só para fazer uma partezinho de segundos, que a perspectiva que eu vou adotar, e acredito que vocês também, é uma perspectiva que poderia ser aceita por qualquer historiador, qualquer sociólogo da religião, qualquer filósofo da religião. Então, porque quando às vezes aquela pessoa que tiver nua e crua em relação ao assunto Islã, beleza, provavelmente ela não vai sentir nada, assim, nada prévio ao ouvir aqui a nossa conversa. Quem tiver algum conhecimento, vai falar, peraí, mas o negócio é histórico, é político, é religioso, é metafísico. Então, na verdade, é uma coisa que eu interpreto como filosofia da religião. A gente não poderia focar muito no aspecto político, mas não vai ser. E eu acho que qualquer um que não tenha problema em estar nessa posição de um filósofo da religião, de um historiador da religião, pode tirar proveito disso daqui. Vai ser uma coisa, pelo menos da minha parte, uma ótica mais crítica, mas eu acho que isso faz parte do repertório de um historiador, de um filósofo da religião. Então, por que eu tô dizendo isso? Não é uma perspectiva também, pelo menos a minha, na análise de uma religião ou de um religioso observando uma outra religião, mas é uma coisa mais assim, neutra, na medida do possível, é claro. Eu acredito que 90% do que eu vou dizer poderia ser aceito por um filósofo da religião ateu. Acho que se ele achar os argumentos persuasivos, ele poderia concordar com isso, né? Só para dar uma credibilidade aí. Eu queria também fazer uma introdução sobre até o problema do debate sobre religião, porque o debate sobre religião tem que ter uma certa fluência na linguagem da religião. Nunca pode ser um olhar da minha linguagem, eu como religioso, digamos, cristão, analisando a partir dos meus pressupostos o Islã. E também seria impossível a gente fazer uma ontologia da religião aqui, né? Que seria quase um tratado teológico entre três pessoas durante 1h30. Então, para ser mais honesto dentro dessa análise, é sempre plausível fazer uma concorrência. Você tentar entender a religião do ponto de vista que os devotos pensam sobre si mesmos, sobre a religião que é professada, e também fazer uma concorrência entre religiões ou ideais e morais aqui pré-estabelecidos. Mas agora manda ver aí, como é que essa religião surgiu? Então, assim, sendo bem básico, o islamismo ele é uma religião que surge por volta no começo do século VII, surgida na Península Arábica e cuja figura central, o principal elo porque a religião sempre tem na sua própria definição, na sua própria etimologia, essa ideia do religar, o elo de ligação aí entre o mundo e Deus, digamos, o principal elo no Islã é o profeta Maomé, né? Então o profeta Maomé estava na região da Península Arábica por volta do século VII, e ele aí alegadamente recebe a visita do arcanjo Gabriel, que dita para ele algumas verdades, algumas realidades do mundo religioso, a qual ele passa a ser então a expressão verbal no mundo dessas verdades reveladas, que seriam as verdades reveladas do islamismo. Uma coisa interessante pra gente já colocar aí no início é o quão a cultura daquela região era ligada à cultura oral, né? Eles não se importavam tanto com a escrita, mas se importavam muito com a dialética, cara, em falar mesmo. Então, uma coisa que a gente já tem que desmistificar aqui é que, naquela época, eles não davam muita trela pra você escrever o Corão. Então, quando fala aí que o anjo Gabriel ditava pra ele o Corão, ele fazia a mesma coisa com as outras pessoas. Ele ditava pras pessoas o Corão ali em tempo real. Sim, replicava, né, supostamente. Exatamente. E, cara, teve uma coisa que eu ri muito quando descobri. Você já viu aquelas batalhas de rap? Sim, sim. Você sabia que isso nasceu lá? Isso eu não sabia. Pois é, era muito comum entre eles fazerem batalha de poema. Eles davam tanto prestígio pra capacidade oral do fulano que você tinha dois caras no meio da rua jogando ali uma, sabe, até o insulto era válido ali, cara. Era um fazendo poema de um lado, era o outro fazendo poema do outro, e era batalha de rap, em tempo real. Isso coloca uma questão
teológica interessante, e nós que estamos analisando de um ponto de vista, né, neutro e mais externo, porque um dos preceitos aí do Islã é a preservação. Dois argumentos fortíssimos que apologistas islâmicos usam em defesa do Islã é a preservação miraculosa do Islã, do Alcorão, perdão. Então, olha, o Alcorão estar preservado, supostamente preservado, seria uma evidência da sua natureza miraculosa e também a sua qualidade literária, né? Um argumento fortíssimo que eu acho particularmente até engraçado, até cômico, mas que os apologistas islâmicos insistem é que o tipo de literatura que o Alcorão é supostamente tão boa, que não poderia ter origem divina. Mas aí vejam só, dentro desse aspecto histórico, a gente está falando de uma região pobre, onde a escrita era desvalorizada, e depois a gente vai entrar nesse mérito, mas assim, o tipo de religião que o Islã mostra muito o tipo de lugar de onde ele veio. Você utilizar posteriormente esses dois argumentos como evidência da verdade e da divindade do texto sagrado é um negócio muito curioso. Vale lembrar também que já pontuou aqui uma diferença entre o judaísmo e o islamismo. Porque no judaísmo você tinha já uma disputa anterior, mas bem anterior, antes da própria era cristã, sobre a cultura falada e a cultura escrita. Tanto que na época de Jesus, você tinha os escribas, né, e os fariseus. Cada parte das sessões religiosas, elas determinavam um tipo de tradição religiosa. E no Islã, você não tinha isso. Você tinha realmente a questão oral como a supremacia da fé religiosa.